Olá, eu sou Solange Albuquerque e este é o Auto Vida. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje estarei falando a respeito dos transtornos alimentares, que é muito comum no TEA. Então, eu estarei falando a respeito de 5 transtornos alimentares. Alguns dos transtornos alimentares podem ser manifestações alergênicas ou intolerância a alguns tipos de alimentos. É muito comum, né, as pessoas que estão no TEA ter transtornos alimentares, mas hoje estarei falando especificamente de 5 desses transtornos. Rigidez de comportamento. Não importa onde a pessoa está, mas ela quer sempre comer o mesmo tipo de alimento, independentemente de onde ela estiver. Ela sempre quer o mesmo tipo de alimento. Normalidade sensorial. O que é a normalidade sensorial? É que muitas vezes a pessoa que está no transtorno do espectro autista, ela seleciona esses alimentos pela parte visual, pela textura também e pelo cheiro. Então ela chega, olha aquele alimento conforme foi preparado, ela se recusa a experimentar ou a comer aquele alimento, até mesmo às vezes experimentar ela não quer. Não são comestíveis e isso pode causar um problema ou também colocar em risco a vida da pessoa, porque imagine, você vai comer madeira, comer tijolo ou outras coisas assim que não são comestíveis. Então tem que ficar de olho. Ruminação. O que acontece? A pessoa coloca o alimento na boca, fica ali mastigando, 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 mas ela não consegue engolir. E muitas vezes isso pode causar vômito, né? E então ela não consegue engolir o alimento. Ingestão rápida dos alimentos. Então o que acontece? Come-se muito rápido, né? Então ela ali rapidinho coloca o alimento, além dela selecionar alguns determinados tipos de alimento, ela come muito rápido. Então esses transtornos podem trazer riscos à saúde da pessoa, porque às vezes ela não vai comer todos os nutrientes necessários, ou às vezes ela vai causar excessos em alguns tipos de alimento, que pode causar o quê? Um sobrepeso, ou pode também causar uma falta de nutrientes para o corpo. E o que é importante, mas o que vai fazer, como que, né? Situações, às vezes a pessoa não sai de casa porque vai chegar num determinado lugar, né, para um jantar, para um almoço, e às vezes não vai ter aquele tipo de alimento que ela ou a criança dela está habituada a comer. Então, às vezes a pessoa acaba se privando da vida social, digamos assim, né, diminui essa vida social, ela acaba se privando um pouco por conta disso. Tem a questão do ganho de peso ou a perda de peso. Então, o que fazer, né, numa situação dessas? Comece a apresentar o alimento para a criança aos poucos. Vai oferecendo aos pouquinhos. Ela pode ter sim um pouco de resistência, mas vai oferecendo aos poucos, introduzindo de uma outra maneira, num suco, ou também em caldos, se a criança conseguir comer caldos, sopas, né? Porque às vezes eles olham, eles não querem nem experimentar. Então, isso é importante. E incentivando essa criança a comer outros alimentos, mas sem forçar, sem brigar, com muita paciência, com muito amor, e ali incentivando ela a experimentar outros alimentos, porque às vezes ela olha, então, quando ela olha aquele alimento, né, como eu falei, pelo cozimento, pela textura, ela não vai querer comer. Por exemplo, o meu filho, eu gosto muito de fazer arroz com carne, né, com carne, então é bem gostoso, né, mas
ele às vezes olhava assim, sabe? Ia para comer, falava, o que que tem? Aí chegava, olhava, dava aquela freada, né? Eu olhava e eu falava, não, experimenta. Né? Ele falava assim, nossa, essa gororoba. Por que gororoba? Porque tá misturada, é uma comida misturada. Então eu olhava assim e falava assim, nossa, essa gororoba. Mas daí ele começou a experimentar. E ele começou a experimentar e falar assim, nossa, a gororoba realmente é boa. Então, incentivando a criança a experimentar, mas sem brigar, né? Sem forçar. Porque se você força para essa criança comer, ao invés de você achar que você está resolvendo um problema, você vai estar criando um outro problema em relação à alimentação. Se puder, tenha o acompanhamento de um nutricionista, um profissional da área de nutrição, que isso é muito importante, ter alguém acompanhando, tá certo? Então, para hoje é isso e até o próximo vídeo. Gostou? Curte, compartilha e inscreva-se no canal.